De volta, já que convém assim, pessoal. E olha só, passar por uma cirurgia estética ou reparadora, envolve preparação. Tão importante quanto escolher os profissionais que serão responsáveis pelo procedimento, em si, a realização dos exames e os cuidados pós-operatórios, programar a sua recuperação é essencial para que você tenha resultados excelentes. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora aqui no estúdio com a fisioterapeuta Jaqueline Galvão. Bem-vinda, obrigada pela sua presença mais uma vez. Bom dia, Mara, tudo bem? Coisa boa. Que bom estar aqui de novo, Eu que falando agradeço. sobre um assunto também que eu amo, que é a cirurgia plástica e o pós-operatório. Pois é importante mesmo, já que assim, ter um acompanhamento nesse pós-operatório? Então, é muito importante porque, assim, hoje ainda tem uma cultura de antigamente, que pós-operatório seria só uma drenagem. Sim. Então, hoje, o pós-operatório ele é muito mais do que isso. Mas o que a gente tem que se atentar é que não é só o pós, Sim. e sim o pré e o que a gente chama de transoperatório, que é realizado já dentro do centro cirúrgico com técnicas específicas que vão melhorar muito a recuperação do paciente, diminuir a dor, diminuir as equimoses, que são aqueles roxos, Sim. que geralmente depois da cirurgia plástica ficam muito roxos os pacientes. Mas com a realização da técnica correta, você consegue ficar com menos edema, menos equimoses e menos dor, consequentemente. E aí a recuperação também ela acaba sendo até mais rápida? Muito mais rápida. Com 5 dias, quando a gente faz a técnica correta e tira os tapes que são realizados dentro do centro cirúrgico, a gente já consegue ter um paciente sem equimose, sem nenhum roxo. Imagina, você faz uma lipoaspiração e você com 5 dias está intacto, perfeito, sem nenhum roxo, sem edema, sem seromas, que são intercorrências naturais do centro cirúrgico depois de uma cirurgia plástica. Isso é muito bom. Outro tema também, quando a gente fala de cirurgia plástica, que sempre vem bastante à tona, é a fibrose. Isso. Vamos explicar um pouquinho o que é a fibrose, logo? Então, a fibrose nada mais é do que uma coleção de colágeno e elastina que se forma no nosso corpo por causa da agressão que é feita durante a cirurgia. Sim. O corpo entende que precisa recuperar aquele tecido e manda mais colágeno e elastina. Só que ele manda isso de forma desorganizada, formando aderências, As fibras, elas não ficam alinhadas, elas ficam aderidas e formam as fibroses. Sim. Essas fibroses causam dor ao paciente, além de ficar inestético. Você fica com elevações, você fica com depressões, com aderências de pele e ninguém quer fazer uma cirurgia plástica e ficar para assim, ficar cheio de aderências e sentir dor e desconforto no pós-operatório. Então, a técnica também, ela chama-se fibrose zero, porque a gente tem uma técnica específica que a gente faz o realinhamento dessas fibras, deixando o tecido uniforme, sem nenhuma aderência, sem nenhuma fibrose instalada. Por que a fibrose ela acontece? Existe algo que a gente faz, algum erro que a gente comete durante o pós-operatório ou não? Ela pode realmente acontecer? Não, ela é uma reação natural do nosso corpo. Sim. O corpo ele tende a se proteger e recuperar aquele tecido lesionado, que uma lipoaspiração faz microlesões no tecido, Sim. E aí o que acontece? Todo o corpo ele vai produzir, Toda cirurgia plástica ela vai produzir essas fibras de colágeno para a recuperação do tecido. Mas quando você faz a técnica certa, isso aí é revertido, a gente consegue fazer o realinhamento e você fica sem nenhuma fibrose. Então, assim, para não ter fibrose, realmente é importante que siga esse pós-operatório com esses cuidados, com essas técnicas. Isso. Não é uma coisa assim, não é todo regra, paciente vai ter fibrose e vai ficar. Não. Tem paciente que não faz essa formação tão grande de fibroses, Mas a maioria, sim, faz a formação da fibrose, mas que é totalmente revertido durante o processo de pós-operatório. Para a gente entender melhor, quais que são as técnicas que você, no caso, usa quando se trata de recuperação pós-cirúrgica? Hoje, como eu falei logo no início, o povo ainda acha, as pessoas ainda acham que é só drenagem linfática, Drenagem linfática é apenas uma técnica utilizada. Nós usamos o tape, nós usamos laser sistêmico, nós usamos radiofrequência, nós usamos crochetagem, nós usamos ozonioterapia. São inúmeras técnicas que é associada para ter um resultado legal. Agora, o que é que acontece? Essas técnicas, às vezes você não adianta ter uma Ferrari
e não saber utilizar. Sim. Às vezes o equipamento ele é joia para o pós-operatório, mas em que fase utilizar? Como deve ser utilizado? Porque o erro natural que acontece é fazer muita energia no pós-operatório imediato, onde a gente está passando por um processo inflamatório. Então, você aumenta o processo inflamatório, com isso você aumenta o edema e aumenta a formação de fibroses. Então, você tem que saber como utilizar, em que tempo utilizar, porque você tem que entender das fases de recuperação de uma cirurgia. Não adianta, então, você se encher ali de procedimentos para se recuperar mais rápido e acabar, quem sabe, até né, prolongando ainda mais. Piorando, muitas vezes. Né, esse quadro. O que ainda acontece hoje é justamente isso. As pessoas fazem muito drenagem e ultrassom, é o normal, né, que você encontra em muitas clínicas. E esse ultrassom usado no momento errado, ele vai também fazer essa fibrose se instalar. Então, acaba que eu fiz direto, eu fiz muito e não consegui resolver. Isso acontece muito, chega muito pra gente como um pós-operatório tardio com a formação das fibroses. Sim. E aí, quando chega, a gente faz uma anamnese daquele paciente, o que foi utilizado nesse pós-operatório. A gente tem que saber o porquê daquela fibrose instalada. E aí, a pessoa diz, todo dia eu fiz ultrassom. E aí, o que é que você fez? Você estimulou mais colágeno e elastina, também aqueceu o tecido no período errado, fazendo com que esse tecido virasse uma coisa com mais edema, porque você gerou calor e aí você fez vasodilatação, você aumentou o processo inflamatório e você retardou o processo de cicatrização normal. Olha só, tá vendo, gente? Profissionais certos, técnicas certas podem ajudar, né? Mas aí se você não souber de fato utilizar em um determinado momento ali da sua recuperação, pode acabar se prejudicando. Porque hoje o que a gente tem que entender é que a gente tem que entender de processo de cicatrização. A gente tem que ter raciocínio clínico. Não existe para nenhum paciente uma receita de bolo. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Não, essa avaliação ela é diária. Todos os dias o paciente chega, vamos ver como o paciente está hoje. Ele está edemaciado, ele está com início de formação de fibrose, com edema duro, como ele está hoje. E aí a gente vai escolher a técnica adequada para aquele momento, para aquele processo de cicatrização. Muito bem. A gente tem até algumas imagens, vamos colocar aí na tela, para já que explicar para a gente melhor. Olha aí, essa aí seria da drenagem. Isso seria uma drenagem manual ou também um realinhamento de fibras de fibrose, tá? Então, às vezes, você tem pontos específicos de formação de fibrose, onde você tem uma técnica que chama-se crochetagem, onde você vai fazer de forma manual ou com auxílio de algum aparelho também, e aí você vai fazer o realinhamento dessas fibras. E a próxima é do taping, né? Que aí está sendo um queridinho. Quando a gente fala de pós-cirúrgico, né? Os resultados são de fato muito bons, Carol? São muito bons. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um tape cirúrgico, tá? Ele foi realizado ainda dentro do centro cirúrgico, isso aí é dentro do centro cirúrgico, onde a gente fez a colocação do tape para gradientes de pressão, né? Para diferenciar esses gradientes de pressão e aí você conseguir fazer uma drenagem natural do seu corpo. Como é que funciona o tape? Então, o tape, tem muita gente que diz assim, tem algum remédio no tape, tem alguma... Não, o tape, você tem que ter o raciocínio clínico, saber que cirurgia foi feita. Por isso é tão importante o fisioterapeuta estar dentro do centro cirúrgico. A gente tem que ter esse raciocínio clínico, não é chegar e colar fitas como muitas pessoas acham. A gente tem que entender qual foi o processo cirúrgico que foi feito naquele local. E aí fazer um tape linfático, que é o caso desse. Fazer um tape de contenção, que seria em forma de I. Então, para cada cirurgia, para cada realização do movimento específico feito pelo cirurgião, nós fazemos a colocação do tape. Isso vai depender em cada cirurgia, em cada pessoa, da técnica utilizada. Hoje a gente tem muitas técnicas diferentes, né? Das que tinham antigamente. Então, hoje a gente trabalha com Renuvium, a gente trabalha com R4, R4-2R, que é recuperação rápida de mama. Então, assim, as técnicas estão mudando e a nossa forma de trabalhar tem que mudar e acompanhar. Né? Tem que ser atualizada também, né? Tem que ser atualizada. Então, a gente estuda constantemente essas novas técnicas para poder ter um resultado significativo nas cirurgias. Muito bem. Quais que são, então, as principais dicas quando a gente fala aí de recuperação pós-cirurgia?
primeira dica é procurar um profissional qualificado, né? Que possa te acompanhar no pré, no trans e no pós-operatório, que tenha experiência com isso, porque às vezes é um massoterapeuta, eu já faço massagem com ela há muito tempo e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa para massagem. Era isso que eu ia dizer, tem a diferença, né, da massagem para essa massagem do pós-operatório, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, né? A forma como a gente vai drenar, o que a gente pode ou não fazer, porque muitas pessoas erram nesse momento. Você faz uma massagem vigorosa no momento imediato, o que é que acontece? Você descola a pele. Quando a gente faz uma lipoaspiração, o médico vai lá e descola essa pele para poder fazer a retirada da gordura. Ou muitas vezes quando vai fazer a aplicatura, que é costurar esse reto abdominal quando tem uma diástase. Sim. Então o médico solta toda a pele para fazer essa aplicatura. E aí o que é que acontece? No pós-imediato a gente não pode mover essa pele, porque ela precisa aderir novamente ao tecido, ela precisa colar. E aí o que é que acontece? Às vezes, por uma falta de um conhecimento, a pessoa vai lá e faz uma massagem vigorosa e você solta toda a pele. E a pele tentando aderir e você soltando essa pele. Então você vai gerar uma flacidez, você vai gerar um processo inflamatório maior, você vai gerar mais edema e esse paciente talvez não tenha o resultado que ele estava esperando da cirurgia. Pois é, viu, gente? Tá vendo como é importante você contar com profissionais totalmente capacitados? E a gente super indica, Jaque, contatos, redes sociais, quem aí se interessou, ficou com alguma dúvida, como é que pode fazer? Então, a gente trabalha na clínica Estética Mais, né? E pelo Instagram, esteticamais.saúde, você pode entrar em contato com a gente ou pelo telefone 99108-5933, que também é o WhatsApp. Pode entrar em contato lá com a gente para fazer a sua avaliação, né? Também a gente tem alguns médicos que a gente trabalha em parceria, mas diante de uma contratação do paciente, a gente também entra em contato com o médico, explica como é o nosso tratamento e a gente também faz dentro do centro cirúrgico com o médico da preferência do paciente. Muito bem. Obrigada, Jaque, pela sua participação aqui com a gente sempre, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Também. Bom dia, viu? Obrigada. E seguinte, para a gente fechar o programa, você não vai sair daí, nós ainda vamos falar aqui sobre brigas de pais, gente. Pode acabar trazendo prejuízos, tá, para as crianças. Eu volto já já.